Seja bem-vindo ao Não Sei Investir, um lugar para a gente falar um pouquinho de finanças pessoais, educação financeira e investimentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho da reserva de emergência, que é um dos conceitos aí mais importantes, né, dentro das finanças pessoais, dos investimentos e da educação financeira. A reserva de emergência é uma coisa que algumas pessoas elas negligenciam, né? Que deixam um pouquinho de lado ou não dão tanta importância, ou põem só um pouquinho de dinheiro e já parte para outros instrumentos de investimento aí, né? Mas ela é a base de tudo, ela é a base da tranquilidade financeira e é por onde você vai começar aí a sua carteira de investimentos. Na verdade, ela vem antes, né, da sua carteira de investimentos. Então, o que é a reserva de emergência, né? Ela é basicamente uma reserva para imprevistos, né? Qualquer tipo de imprevisto, desde algo que quebrou na sua casa e você precisa ali de um dinheiro imediato para consertar, né? Até uma perca de emprego, de renda e tal. Então, ela é uma reserva financeira aí para cobrir imprevistos. Então, o conceito dela é bem simples, né? É o dinheiro para, caso aconteça alguma coisa que não estava planejada, você conseguir ali se virar legal. E daí a gente vai para o segundo ponto, que é onde que você coloca a RE, né? A reserva de emergência. São dois os pontos principais para você escolher aí onde que você coloca a sua reserva de emergência. Tem que ser uma aplicação segura, então segurança é um dos pontos, e com liquidez. Liquidez é a facilidade que você tem aí de resgatar seu dinheiro, né, de forma imediata. Então, se você coloca, por exemplo, um dinheiro aí em ações, as ações elas sobem, descem e pode ser que no momento que você vai resgatar, elas estejam aí dando um prejuízo, por exemplo, né? Então, por isso que ações, renda variável, em geral, não é um lugar legal para você colocar a sua reserva de emergência, porque você tem uma volatilidade muito grande, né? Os preços mudam bastante e você pode, aí, na hora da necessidade, ter que sacar esse dinheiro com prejuízo. Então, não é a ideia. Tem que ser uma aplicação segura e com liquidez, em que você consegue sacar de forma imediata sem nenhuma perda, nem nada, né? E o que vai encaixar nisso aí? Você pode usar a boa e velha poupança, você pode usar Tesouro Selic, você pode usar CDBs, né, com liquidez diária. Nessa turma aí vai entrar a conta do Nubank, por exemplo. Tem bastante gente que gosta de pôr a reserva de emergência nela e em contas similares e funciona bem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. A poupança, tem muita gente que despreza, né, com uma certa razão, porque ela rende pouco, né? E daí a pessoa vai perguntar justamente isso, mas pô, por que colocar na poupança se de repente você vai ter um rendimento maior num CDB de liquidez diária, mesmo no Tesouro Selic, né? Primeiro que na reserva de emergência a gente não olha para rendimento, tá? Rendimento não é o principal, na verdade. A gente vai buscar rendimento em outras coisas, em instrumentos para este fim. Então, a reserva de emergência, a gente quer segurança e liquidez. Então, o rendimento nela é secundário. Então, a poupança ela serve bem para esse propósito, porque ela é segura, uma poupança de um grande banco aí, ela tem um bom nível de segurança e ainda tem a cobertura do fundo garantidor de crédito até R$ 250 mil, né? Então, se o banco quebra, por exemplo, você tem aí alguma garantia de poder receber esse dinheiro até esse valor, né? Então, ela é segura e ela tem liquidez. A liquidez ela é diária e é imediata, então você pode sacar na poupança a hora que você quiser, a hora que você precisar, num fim de semana, num feriado, você a qualquer momento pode tirar o dinheiro da poupança. Então, para qualquer emergência, a poupança serve muito bem. O Tesouro Selic é uma ótima opção, é uma aplicação super segura, é a mais segura dessas quatro aqui, inclusive, né?
Só que ele vai ter um pequeno detalhe na liquidez, porque a liquidez dele é em D+1, que é o que a gente costuma chamar. Quer dizer, você perde o resgate do dinheiro num dia e recebe no dia útil seguinte. Então, você tem alguns pequenos problemas na liquidez do Tesouro Selic, porque você não pode pedir resgate no fim de semana, tem que ser sempre no dia útil, e você tem essa demora de um dia, né? Você vai pegar sempre no dia útil seguinte. Então, se eu pego o resgate na sexta-feira, por exemplo, só na segunda-feira eu vou ter esse dinheiro na mão. Então, ele é super seguro, mas essa pequena demora no resgate, né? No caso de uma emergência em que eu preciso do dinheiro ali imediatamente, não é tão interessante. Então, o que eu gosto de fazer é de combinar um pouco da reserva de emergência na poupança para poder sacar a hora que eu quiser e uma outra parte no Tesouro Selic. Aí sim funciona super bem, tá? O CDB de liquidez diária e a conta do Nubank também funcionam bem, funcionam aí legal, né? Eles vão ter a liquidez imediata, normalmente a gente consegue sacar já no mesmo dia, usar na hora que precisa e tudo mais, e tem a sua segurança também, né? Dos quatro aqui, o Tesouro Selic vai ser o mais seguro deles, beleza? Mas os outros aí são bem tranquilos aí para você pôr sua reserva de emergência, de forma que você pode colocar nos lugares que você se sente mais à vontade, né? Por exemplo, a pessoa fala, mas eu não me sinto muito à vontade com a conta do Nubank, CDB de liquidez diária, mas esse banco aqui eu não conheço tão bem. Não tem problema, você pode dividir entre poupança e Tesouro Selic, que não tem erro. Pô, gosto bastante do Nubank, né? Eu uso bastante, eu quero deixar lá. Sem problemas, pode deixar lá, pode combinar o Nubank com o Tesouro Selic, por aí vai. Desde que seja uma aplicação segura e com liquidez, não tem problema, beleza? E pelo menos uma parte do dinheiro você ter o acesso imediato. Isso é bem importante, legal? Então, aí a gente consegue ir para o próximo ponto, onde e quando usar a reserva de emergência, né? Tem gente que é um pouco chata nesse ponto, fala que você só pode usar a reserva de emergência para reais emergências, né? Para catástrofes, ou quando você perdeu o emprego, ou para uma situação aí de saúde. Gente, não tem essa regra, não tem esse extremismo aqui não, tá? A reserva de emergência ela é para cobrir qualquer imprevisto, sempre com bom senso, mas para cobrir qualquer imprevisto, tá? Então, você pode usar ela aí para uma perda de emprego. Ela é essencial para dar uma segurança nesse ponto, né? Então, você perde o emprego, você vai ter esse dinheiro aí que vai te dar tempo de se reorganizar, pagar as contas enquanto você está sem renda e tudo mais, né? Numa situação de saúde, não precisa nem falar, né? Caso seja necessário aí, em situações mais simples, né? Como, deixa eu pensar aqui, uma situação mais simples, quando você excede o limite de conta, por exemplo. Excedeu aí o cheque especial, né? Entrou no cheque especial. É uma emergência? Não é uma hiperemergência, né? Mas você entra aí no cheque especial, você passa a pagar juros aí desnecessários e super altos, inclusive, né? Então, se você tem um dinheiro guardado em poupança e no Tesouro Selic, a título de reserva de emergência, pô, por que você não pega um pouco, né, desse dinheiro e cobre aqui o limite que foi ultrapassado, né? E daí no próximo mês, receber o salário, você já repõe a reserva de emergência. Então, ela vai servir para qualquer tipo de imprevisto que você não tenha ali um dinheiro imediato precise ou desequilibrou as contas, você bateu o carro, por exemplo. É esse tipo de situação e outras situações que a gente não consiga prever, por isso que chama de reserva de emergência. É para qualquer coisa que não esteja prevista ou qualquer coisa que gere aí um gasto imprevisto acima do normal ou para cobrir uma perda de renda, né? Perda de salário e por aí vai. Então, qualquer situação imprevista, ela entra, tá? Tem algumas pessoas que, inclusive, fazem uma reserva de emergência grande, bem grande, e usam ela também como o que a gente chama de reserva de oportunidade, tá?
Aí tem que ter só um pouquinho de cuidado para não se empolgar muito aqui, mas a reserva de oportunidade vai ser, por exemplo, apareceu algo que você está planejando aí comprar e que tem um bom desconto se você compra à vista, né? Mas você não tem esse dinheiro para pagar à vista ali na hora, em boleto, você não tem esse dinheiro na mão. Mas você tem uma boa de uma reserva de emergência. Nada impede de você usar uma parte dela aí, pequena de preferência, né? Para comprar esse bem que você já estava planejando, usufruir o desconto e no próximo mês ou nos próximos meses você repõe esse valor, beleza? Claro que isso eu falo para usar com bom senso, essa parte assim, como uma reserva de oportunidade, que a gente chama, né? Porque você não pode usar a reserva de emergência para sair comprando coisas. Não é essa a ideia, tá? É em uma ou outra situação, desde que você esteja à vontade com isso. Por exemplo, você tem uma reserva de emergência de 10 mil e o bem que a gente está falando aqui que você vai comprar é R$ 1.200, mas se você pagar à vista, ele sai por R$ 1.000. Pô, compensa demais, compensa muito. Isso é um desconto gigante. Então, nesse caso, você pode tirar esses R$ 1.000 da sua reserva de emergência. Veja que você ainda vai ficar com 9 mil, você fica com bom dinheiro lá. Aqui é uma reserva hipotética, beleza? Mas tirando esses 1.000, você fica ainda com 9, então você fica com uma grana bacana lá, sem problemas. E no outro mês você repõe, ou começa a repor aí para atingir os 10 mil novamente, tendo economizado 200 aqui. O que não pode é aparece uma coisa que você não estava nem querendo comprar, daí você vai e torra, por exemplo, metade da sua reserva de emergência. Pô, não, aí não é essa a ideia. Isso tem que ser usado com muito bom senso, né? E se a pessoa se sentir à vontade com isso, né? Usar ela, uma parte aí pequena dela, quando surge algum tipo de oportunidade aí, desde que você não use grande parte dela, dá para fazer esse uso aí, né? Esse uso para você usufruir de um desconto ou de alguma coisa do tipo, mas sempre com muito bom senso, tá? Não vai torrar a reserva de emergência em compras, não é nada disso. Esse efeito aqui dela, essa característica dela é secundária, de reserva de oportunidade. Mas isso é para ter em mente que reserva de emergência ela é para usar, tá? Então, foi necessário, usa. Passou ali R$ 500 do cheque especial, pô, pega 500 aqui da sua reserva, cobre, você vai parar de pagar juros aqui, né? Você cobre esse limite e no próximo mês você repõe. Então, ela vai te ajudar com coisas do tipo conseguir bons negócios aí, descontos à vista, né? Quando você não tem esse dinheiro na mão, na conta, você lidar com imprevistos, lidar com emergências, né? Lidar com uma perda de renda e mesmo pequenos aí desequilíbrios nas finanças, você consegue corrigir com ela. Por isso que ela é a primeira linha de defesa, tá? A primeira linha de defesa da sua carteira de investimentos. Então, você não começa a investir antes de ter pelo menos metade da sua reserva de emergência formada. Isso é o ideal, tá? Porque você consegue aí, em caso de qualquer imprevisto, ter um dinheiro para cobrir ele e não ter que mexer aí de repente na sua carteira de investimentos. Porque de repente você vai ter o quê? Uma carteira de investimentos diversificada com ações, fundos imobiliários, renda fixa, e tem muitos tipos de investimento que você não pode necessariamente ali resgatar na hora que você quer, ou você resgata com prejuízo, e essa não é a ideia. Por isso que a reserva de emergência vai funcionar como uma primeira linha de defesa. Então, você tendo ela, você tem uma segurança a mais nas suas finanças pessoais aí, né? E você consegue investir mais tranquilo e lidar com situações imprevistas de modo muito mais tranquilo. Beleza? Então, dito isso, a gente vai para o ponto de qual é o valor ideal aí da reserva de emergência, né? Não tem um valor exato, não tem um valor correto, mas é interessante. Tem algumas pessoas que falam 3 meses, né, das despesas básicas, que eu acho um bom começo aí, mas para mim eu colocaria como ideal pelo menos 6 meses.
Porque quanto maior ela, mais você vai estar apto aí a usar ela em situações mais complicadas, como uma perda de emprego, por exemplo, né? Ou uma perda de salário, de rendimento. Você vai conseguir ter muito mais tranquilidade para se reposicionar, para se organizar, sabendo que você tem 6 meses, pelo menos, das suas despesas básicas no banco, né? Numa reserva, ou num tesouro, numa reserva de emergência. Então, eu acho que 6 meses é o ideal, o mínimo ideal. 12 meses não é má ideia também, tá? Tem gente que vai achar muita coisa 12 meses. Eu acho interessante, é um valor que vai te dar bastante tranquilidade. E se você quiser fazer mais, você pode. Isso varia muito de acordo com a sua situação. Tem pessoas que vão ter uma renda aí maior, numa situação de emprego mais estável, digamos assim. Essa pessoa de repente vai se sentir à vontade com 6 meses de despesas básicas, né? Mas numa situação mais instável, mais precária de emprego, 12, 18 meses pode ser interessante, 24, vai depender aí do valor que te dá tranquilidade. Se você dorme tranquilo, é o melhor teste para saber que você está com um valor bom ali na sua reserva de emergência. Você sabe que se vier um imprevisto, você tem um valor bacana ali para cobrir. Mas o mais comum é colocar aí entre 6 e 12 meses de despesas básicas, beleza? Então, despesas básicas são aquelas despesas essenciais. São aquelas contas sem as quais você não consegue passar durante o mês, tá? Por exemplo, água, luz, telefone, são as coisas, internet também, que a gente não consegue mais ficar sem, né? São aluguel, se você tiver. São as despesas que você precisa pagar todo mês para você viver, né, para sua subsistência aí. Então você usa esses valores como base, 6 a 12 meses, eu acho que fica legal, 10 meses, vê aí o que é o mais bacana para você. Não tem um valor certo. O mínimo aceitável é 3 meses das suas despesas básicas, tá? Isso aí é o mínimo que você precisa ter na sua RE, mas cogite aí, de repente, ter 6 meses de despesas básicas, que eu acho que fica bem bacana. Legal? Daí a gente pode até pegar, nesse sentido, exemplos de reserva de emergência. Lá no site tem um artigo bem completo sobre a reserva de emergência, repisando esses pontos que a gente está falando aqui, aprofundando algumas coisas, com link, inclusive, para outros artigos bacanas aí no site. E aqui eu trago exemplos, né, de como ela vai variar aí de acordo com a situação da pessoa. Então, vamos usar aqui o João. Gastos mensais de 1.200, vamos considerar isso aqui os gastos básicos dele, né? Do básico que ele precisa aí para sobreviver. O João ele tem um salário de 2.000 e uma situação de emprego estável. Tem um emprego legal aí, com pouca possibilidade de ser mandado embora em curto prazo, tal. A situação de emprego tranquila, bacana, né? Uma reserva hipotética aqui para ele seria de 6.000 reais, por exemplo, que são 5 meses dos gastos mensais dele, tá? Se a gente fizer aqui, ó, 1.200, deixa eu colocar aqui, 1.200 reais, vezes 5 meses, 6.000 reais. Então, esses 6.000 reais são 5 meses dos gastos mensais dele, fica uma reserva já bacana aí para ele. Já a Maria aqui, ela tem gastos mensais maiores, né? 2.000 reais. Tem um salário também maior, de 2.500, né? Só que ela tem uma situação de emprego precária. E de repente, um emprego que pode ser mandado embora a qualquer hora, né? Ou emprego com uma renda meio incerta. Tem um salário médio, vai de 2.500, mas tem mês que entra 1.000, tem mês que entra 5.000, tem mês que entra 3, então aquela situação um pouco mais imprevisível, um pouco mais precária de emprego, né? Nesse caso, é melhor você ter uma reserva de emergência maior. No caso, para ela, 10 meses dos gastos mensais dela não é má ideia. 20.000 é 2.000 vezes 10 meses, né? Então, aqui, nessa situação de emprego aí mais frágil, vamos dizer assim, né? É interessante ter uma reserva hipotética maior, uma reserva de emergência maior, né? Para cobrir eventual desemprego
ou outros imprevistos. Então, de acordo com a sua situação, você pode pensar qual que é o valor aí que te deixa mais confortável numa reserva de emergência, né? Se é uma situação estável, você pode ter um pouco menos, mas nunca menos de 3 meses. Para mim, o ideal ali 4, 5, 6 meses. 6 meses eu acho que começa a ficar bem bacana já. Você tem uma situação aqui mais parecida de repente com a da Maria, uma situação mais instável, um desemprego pode acontecer de uma hora para outra, é interessante ter uma reserva maior. Eu gosto de pecar pelo excesso, tá? Eu prefiro ter uma reserva maior, uma reserva mais conservadora aí, né? 10 a 12 meses dos gastos eu acho bem legal. Tem gente que gosta de ter mais também, não acho errado, pelo contrário, como essa aqui vai ser a primeira linha de defesa aí na sua carteira de investimentos e nas suas finanças pessoais. Claro que não precisa exagerar, né? Fazer 40, 50 meses dos gastos mensais, isso não tem necessidade, mas você pensar aí em 12 meses pode ser interessante para ter uma tranquilidade financeira maior, beleza? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Curta, compartilhe aí com quem de repente se interessa por esse assunto ou vai se beneficiar desse conhecimento de alguma forma, né? E não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações aí para ver os próximos vídeos que a gente vai postar e até a próxima!